Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da KCast, hoje com a presença marcante do Cadu Silva, administrador de empresa, empresário. Cadu, é uma honra para nós da KCast ter você aqui como convidado. Vamos falar hoje sobre empreendedorismo, sobre negócios e, graças a Deus, sobre sucesso também. Muito obrigado, professor Marcos, a KCast. Fico honrado pelo convite, que recebi para a gente bater um papo, Galera que está em casa aí, muita gente querendo empreender. Em Maceió tem muita gente com ideias bacanas, querendo colocar para frente e às vezes não sabe por onde começar, Então, nesse bate-papo da gente, eu pretendo passar algumas dicas, alguns conteúdos técnicos também, Tem o motivacional, existem os conteúdos motivacionais e os técnicos, E os dois se complementam, mas o técnico é bastante importante nesse princípio aí de quem está querendo consumir esse tipo de conteúdo. Show de bola, Cadu. Eu queria que você contasse para a gente essa passagem, de sair de empregado para patrão. Então, há mais de 20 anos atrás, a gente já debate isso muito bem em uma palestra de um professor Bento, lá de Recife, que ele falava do fim do emprego. Ele fez, pode ser que o emprego acabe da forma que a gente conhece hoje, mas o trabalho não. O trabalho sempre vai existir. Então, muita gente, às vezes, tem aquela situação, vou andar com as próprias pernas, aquele medo de errar, até onde vai empreender, como se perdesse aquela segurança de ter todo mês o seu dinheiro certinho e você alçar voo. É complicado esse início, saber quais são as oportunidades, o que é que eu devo fazer, toda a análise que eu preciso fazer. Conta pra gente aí essa sua mudança, essa virada de chave na sua vida. Então, eu costumo dizer, que eu furei a bolha, O que é o furar a bolha? Você está no lugar que você está hoje, mas você ter o inconformismo dentro de si, Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você saber o que você quer, Alguma área que você se identifique, Hoje a gente tem vários campos para se atuar. Maceió, ela precisa de serviços e de alguns produtos que não existem hoje. Então, tem bastante campo para se empreender. Então, primeira coisa é você querer, Trabalhei 15 anos no varejo, Trabalhando de CLT e construí uma carreira na iniciativa privada, Saí de estagiário, comecei como jovem aprendiz, fui para estagiário, fui evoluindo até chegar em cargo de liderança numa multinacional, E dentro dessa multinacional a gente tinha uma cultura muito forte de passar para os colaboradores, que é a filosofia da partilha, O que é essa filosofia da partilha? Que também ela é um norte para quem quer empreender, Que basicamente são 4 pilares: é o querer, o saber, poder e o ter. O primeiro de tudo é o querer, Então não adianta a mãe, o pai, a família, o primo, o cachorro querer que você saia da onde você está, e isso vale para tudo. Então, eu quero ir para uma academia, eu quero perder peso, eu quero ir para uma academia, eu quero fazer uma reeducação alimentar, eu quero juntar dinheiro. Então, o primeiro passo é o querer. Se você tem o querer dentro de si, o resto vai vir consequentemente. Então, o segundo passo é o saber, Então, se eu quero ir para uma academia, eu quero perder peso, eu vou me informar. Gostei desses seus exemplos, é bem... bem direto, Bem direto, não foi nenhum professor indireto. Não foi. Não, eu sei, tranquilo, Cadu. Então, o segundo ponto é o saber, Então, como eu vou quero proceder, isso, exatamente. O saber é o ensino, a educação, o conhecimento, Então, eu quero abrir o meu pequeno negócio. Então, qual o primeiro ponto? Eu preciso estudar. Eu preciso fazer análise, eu preciso fazer pesquisa de mercado, eu preciso fazer um levantamento de tudo que eu vou, pelo menos basicamente para começar, quanto que eu vou precisar investir, meu capital inicial. Então, esse é o saber. Então, cursos. E o saber não necessariamente está ligado a cursos pagos ou faculdade, não. Tem bastante conteúdo gratuito no YouTube, Google, podcasts, tem PDFs, tem muito conteúdo gratuito na internet. Então, eu sou formado em administração, mas eu busquei muito conteúdo nessas plataformas gratuitas,
né? Que aquele meu momento, naquele tempo, não tinha tanto dinheiro para investir no meu conhecimento, né? Passei 4 anos juntando dinheiro. Então, o primeiro ponto é esse, né? Querer, saber. Então, se eu quero e agora eu sei por onde eu vou, agora eu posso. Então, é o poder. Então, eu quero ir para academia de novo, né? Eu quero ir para academia, fui na nutricionista, me informei, já sei os treinos que eu vou fazer, já sei a alimentação que eu vou seguir, então agora eu posso. Então, eu vou entrar na academia, eu vou abrir meu pequeno negócio, porque eu já me muni de todas as informações necessárias, né? E o quarto ponto é o ter, que o ter nada mais é que a consequência dos outros 3 pontos. Então, se eu quero, eu sei e eu posso, a consequência é o ter, que é eu tenho meu negócio, eu tenho meu carro que eu comprei a partir do meu negócio, tenho minha casa, as conquistas, exatamente. Então eu tenho, e não necessariamente bem material, né? Então eu tenho reconhecimento na minha comunidade local, eu tenho o prestígio pelos meus clientes. Então esses 4 pilares, para mim, foi fundamental para eu poder sair, né, furar a bolha, sair do seletista para poder empreender. E é bem interessante, você como administrador de empresa, até conversando no episódio anterior com o professor Senivaldo, a gente falando da dificuldade de nós administradores de empreender. A gente fala da profissão como um todo, porque a gente foge um pouco do emocional, né, aquele sonho que vai ser realizado, para o racional. Então a gente segue esses pilares que você colocou, né? Como eu vou alcançar esse objetivo e quanto isso vai me custar, quanto eu preciso me dedicar, né? Então, no meu caso particular, nas empresas que eu passei, eu sempre era o primeiro a chegar e o último a sair, né? Às vezes a gente sempre muito aquela questão do intraempreendedor, né? O empreendedor que empreende mesmo sem ser o dono da empresa ou sem estar iniciando um projeto. Então, me via muito com essa característica de vestir a camisa, de defender a empresa, em termos de resolver problema, né? Ter aquela proatividade, sabe que o problema tem que ser resolvido, a gente ia lá e resolvia, e tentar conseguir que a empresa crescendo, eu estou crescendo junto com ela. Então, eu tive esse start, né? Poxa, se eu sou tão dedicado para onde eu passo, como é que vai ser com a minha própria empresa? Exatamente. Não é isso? Então, foi bem mais fácil, vamos dizer assim, pelas experiências que a gente passou. Mas aí, até que ponto o teu conhecimento de administração, tua formação em administração de empresa facilitou esse teu processo aí de furar a bolha? Cara, muito. Me ajudou muito, né? Eu geralmente, quando faço minhas reflexões, eu me coloco como 2 cenários, né? Um antes da faculdade e um depois da faculdade. Porque a faculdade de administração mudou a minha vida, né? Não só o curso, a grade curricular, mas sim as pessoas com que eu convivi. O senhor foi um deles, né? Conheci muita gente boa, muito professor que eu levo para minha vida como meu amigo, né? Porque são pessoas fora da curva, né? Que ensinam algo a mais do que é pago para fazer. Então, me ajudou bastante, mas eu vou passar uma parte técnica do que eu aprendi na faculdade, né? Dentre todas as coisas que a gente aprende na faculdade, que é o PLOC, né? O PLOC. PLOC é o quê? É o planejar, liderar, organizar e controlar. Então, esses os 4 pilares de administração, né? O PLOC. Então, o PLOC, basicamente, ele vai lhe dar a sustentação de qualquer projeto que você vai fazer na sua vida, né? Então, basicamente, o curso de administração, além de ter aberto a minha mente, né, para tudo que gira ao entorno da nossa sociedade. Você entra no supermercado, você consegue fazer uma leitura do modelo de negócio, né? Antes, quando não tinha faculdade, você é um consumidor. Após a faculdade, você enxerga micro-merchandising, merchandising, é um consultor ambulante, né? Exatamente. A gente se torna um consultor ambulante. Onde a gente chega nos locais e fica identificando oportunidades de melhoria. Exatamente. E já diz, isso aqui tá errado, isso aqui era para estar ali, né? Poderia ser melhor, tá, né? Na nossa alma, né? Isso daí. Então, o curso de administração foi basicamente o meu pilar para o empreendedorismo, né? Tem gente que começa no empreendedorismo sem curso algum e obtém êxito. Mas, historicamente, leva-se muito mais tempo, né? A gente tem algumas situações, tem alguns grandes nomes hoje no Brasil, mas ralaram muito, né? Por muito mais tempo.
Hoje o Arte na Brasa, o projeto Arte na Brasa, ele tem 1 ano e 1 mês. E nós já temos 2 unidades e estamos agora expandindo para um outro país, né? Vai ser um modelo de franquia internacional, se Deus quiser. Parabéns. A gente só tem a parabenizar, admirar todo esse sucesso. A gente vem acompanhando desde da sementinha que você plantou lá atrás, né? E já está há 1 ano e meio, né, no mercado. Então, já que você tocou no assunto, vamos falar sobre o Arte na Brasa, né? Que é esse empreendimento aí de sucesso. Exatamente. Então, aí o Arte na Brasa, né? 1 ano e meio de operação, né? Aliás, 1 ano e 1 mês de operação. Mas de planejamento, foi um planejamento a longo prazo, né? Então, eu juntei dinheiro por 4 anos, né? 4 anos da minha vida foi enxugando tudo que eu podia enxugar. Porque eu sabia que mais na frente... Investir. Isso, exatamente. Não existia o nome na minha mente ainda, Arte na Brasa. Mas eu sabia que eu iria investir em alguma coisa para mim. De gastronomia. Minha esposa, ela é formada em gastronomia, né? Então, desde que a gente começou a namorar, estamos juntos há 7 anos, graças a Deus. Casamos agora em setembro. E a gente sempre conversou. A gente disse um para o outro, um dia a gente vai ter um nosso negócio. Eu cheguei a conhecer o projeto de vocês na cozinha com a administração, não é isso? Isso. É que é justamente o casamento da gastronomia com a administração. Exatamente. Vocês davam receita, dicas muito interessantes de comidas, de bolo. Tem um pão de café solúvel que é espetacular. Depois quem tiver interesse aí, entra aí no canal. Sim. A gente começou esse projeto, né? Cozinha Administrada, que é... Cozinha Administrada. É um canal no YouTube, mas... foi mais para iniciar mesmo, assim, né? Nas câmeras, na organização, nos testes das receitas, né? Então, a minha esposa, ela é muito talentosa, ela tem um talento, assim, incrível para a área da comida, né? Da gastronomia, e tentou a carreira privada, né? Na iniciativa privada, né? Só que acabou não tendo tanta oportunidade, né? E aí, eu via um desperdício, na verdade, né? Porque chefe de cozinha em Maceió, ele é muito mal remunerado, né? Vamos falar a verdade. E aí eu vi aquilo ali um desperdício, né? Um desperdício porque a gente poderia estar investindo no negócio da gente. Mas também eu não poderia deixar o meu lado administrador, que é aquilo que você falou, a razão, a emoção tomar conta da razão. Então, eu fui segurando, fomos juntando dinheiro, adquirindo conhecimento. E aí, quando a gente viu que dava para colocar para frente o nosso projeto, foi aí então que a gente começou, de fato, a fazer levantamento do capital inicial, né? Quanto que a gente iria precisar ali para investir no nosso negócio só para começar, né? Então, mesa, cadeira, freezer... Todo o enxoval inicial. Exatamente, tudo. Sem insumos, isso é só equipamento. Sem matéria-prima. Exatamente. Onde vamos trabalhar? Num ponto comercial, num ponto móvel? Né? No nosso caso, foi um trailer, né? Num ponto móvel. Porque eu pensei comigo, né? Se a gente não conseguir nenhum ponto comercial, a gente vai ficar na rua, num trailerzinho. A gente emplacou o trailer, né? O que dá direito a deixar ele na rua. Então... É o que chamamos de food truck, né? Food truck, isso, exatamente. Truck. Nosso food truck. Então, a gente começou com o food truck, depois arrumamos um espaço e foi isso. A gente fez todo o levantamento, estudo de mercado, muito importante, né? Geralmente, quando a gente inicia um negócio, a gente olha muito para o macro, né? Alagoas, como é Alagoas, como é Maceió. Mas você tem que olhar para o micro. É muito mais importante, eu vi isso na prática. É muito mais importante o teu raio de atuação, né? No nosso caso, que é uma lanchonete, né? Uma hamburgueria, qual o raio, qual a quilometragem que a gente vai atingir, que a gente vai atender? Então, a gente começou com um raio um pouquinho maior, né? Que não tinha tanta clientela, depois foi enxugando porque não dava conta. E vale salientar que vocês abriram no meio da pandemia, né? Exatamente. No auge da pandemia. Então, o delivery estava voando, né? E vocês entraram com a concorrência nas alturas. Exatamente. O ramo de delivery, né, ele cresceu 200% na pandemia, né, quando tudo estava fechado. E aí, pós-pandemia, logo quando abriu, né, abriu os mercados, os comércios, foi que a gente, na verdade, o trailer já estava sendo feito, né? E quando foi mais ou menos setembro, agosto do ano passado, já estava quase tudo pronto.
Só faltou bater martelo em relação ao cardápio, que também é muito importante, os insumos, né? E aí, como que a gente queria dar a cara, né? A gente queria dar a cara ali na nossa lanchonete, muito pelos nossos gostos, né? Eu gosto de comer bem, minha esposa também gosta de comer bem. A gente prefere sempre pagar um pouquinho a mais por algo de qualidade. Então, a gente foi identificado na nossa pesquisa, né? A gente fez pesquisa de mercado, fez pesquisa de preço, fez pesquisa com o cliente. E a gente identificou uma oportunidade, né? Porque o que predomina na nossa cidade? Passaporte, né? Passaporte, sanduíches como passaporte. Vocês têm chama, não sei de onde veio essa origem de passaporte, o nome do sanduíche. Sim. Mas às vezes quando a gente conta lá em Pernambuco, o pessoal, oxe, passaporte, né? Mas é uma tradição, uma cultura aqui, daqui de Maceió, bem específica daqui de Maceió. Sim. Não vi outro lugar que chama Não. esse sanduíche, né? O cachorro quente, o hot dog, de passaporte. Mas desculpa te interromper. Não. Passaporte, né? O gaúcho. Passaporte do gaúcho, que é muito gostoso, muito bom. Ele que começou essa história. Há 20 anos atrás, Que coisa boa. E só tem em Maceió mesmo. Maceió, Alagoas, não tem no resto do Brasil. Eu acredito que o que se aproxima mais de passaporte é o hot dog prensado, que em São Paulo tem bastante, né? Que vai o pão, vai salsicha e vai carne moída também. Mas então, aí voltando para a história do Arte na Brasa, aí nessa pesquisa de mercado que a gente fez, eu identifiquei uma oportunidade, porque a gente tinha mais do mesmo, né? Então, na praça onde a gente está localizado, na nossa primeira unidade no Petrópolis, tinha muito passaporte. Então, passaporte do fulano, passaporte da cicrana, né? E os mesmos sanduíches, X-burger, X-frango, X-bacon, passaporte de carne, passaporte de frango. E aí nós ousamos, né? Disse, rapaz, vamos colocar algo na brasa. Vamos colocar algo na brasa. Aí a gente sentou e disse, rapaz, será que aqui vai pegar aqui em cima? Porque geralmente o hambúrguer na brasa... E a gente revolucionou o mercado da parte alta. E eu vou explicar por quê. Quando a gente abriu, o último, subindo, né? Centro, aeroporto. O último lugar que tinha na brasa, os hambúrgueres na brasa, era uma hamburgueria na Gruta, né? Que também é muito bom lá. E aí, depois não tinha mais. Pelo menos a gente fez esse levantamento na área, era tudo na chapa a gás. Sim. Porque a chapa a gás, ele atinge uma temperatura mais rápido que você precisa. Vai ter sempre a temperatura ideal ali. E na brasa é mais complicado você trabalhar com a brasa. Com certeza. Né? A gente sentiu isso na prática. Mas a gente identificou essa oportunidade. E eu cheguei para minha esposa, eu disse, amor, vamos colocar na brasa. Porque é algo diferente, não tem aqui em cima. Não vamos entrar com esses sanduíches assim com nomes genéricos. Vamos colocar, é uma característica da gente, do Arte na Brasa, a gente tem um nome para cada sanduíche, né? Um nome bem próprio mesmo da gente. Então, tem o catupiry crocante, tem o gorgonzola na brasa, e tem os combos caixa sem miséria, tem o fome zero, tem o Big Smash, então tem o casal amarrado que a gente lançou agora recentemente, para aquele casal mesmo que come com força. Come com força. Então, assim, a gente procurou colocar alguns nomes que criassem uma conexão com o público, né? É muito importante isso também. Importante. E aí a gente foi criando nossa clientela e graças a Deus, olhando sempre para o micro, né? Nesse primeiro momento. E aí a gente conseguiu o reconhecimento daquela comunidade local, né? Então, Petrópolis, Clima Bom, Feirinha do Tabuleiro, Serraria, Gruta, Xande Jaqueira, João Sampaio. Então, aqueles bairros ao nosso redor reconhecem a gente como um produto de qualidade, com os insumos de qualidade e um diferencial, né? E aí eu falei que a gente revolucionou porque agora já abriu mais 3. Né? Depois que a gente abriu na Brasa, abriram mais 3 concorrentes na Brasa também. Sei. Mas tem o lado... Os concorrentes, eles ajudam a gente a melhorar. Com certeza. Né? Ajudam a gente a melhorar. Quando a gente chegou lá na praça, a gente cutucou, né? Fez com que os nossos concorrentes melhorassem e a gente abriu concorrência também. E é isso, concorrência leal é isso, né? A gente vê, visualiza o que o outro está fazendo de bom, faz diferente, melhora, lança um outro sanduíche, lança uma promoção e é isso. Inovou, né? E aí essa questão do mercado concorrente sempre vai existir. E até um desafio para quando a pessoa empreende, alguns empreendedores, alguns empresários, vou fazer caneca.
Meu Deus, tem muita gente fazendo caneca, vai ser mais um, né? Então, como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso trabalhar isso? Como é que eu posso fazer com que não seja mais um no mercado? Né? E aí você identificou bem, mapeou os concorrentes, os possíveis concorrentes, onde é que seria a oportunidade e acreditou no micro, como você colocou. Muito pertinente, Cadu. E com relação à arte na brasa, registro de marca, como é que foi esse desafio? Tudo certinho, tudo tranquilo? Exatamente, né? Você falou uma coisa muito importante, o registro da marca. Vou contar uma história rapidinho. Eu conversei com um colega, né, de lanchonete que ele é dono de lanchonete e está no mercado aqui mais de 20 anos aqui, né, em Maceió. E ele tem mais de 6 unidades. E aí eu conversando com ele que registrei a minha marca, ele se espantou. E ele disse, mas como é que é isso, o registro de marca? E aí eu fui conversando com ele, fui dizendo como foi que foi feito. E a marca dele não era registrada. Então, é passaporte do fulano. Sei. E ele a gente entrou nesse assunto quando ele me contou que uma outra pessoa também colocou passaporte do fulano. Exatamente o mesmo nome que ele. E imediatamente a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, mas a sua marca é registrada? Ele falou, não. E aí eu conversei com ele, fiz esse alerta a ele, né, da importância do registro da marca. Isso. Porque a marca é de quem registra. Não é de quem já está com ela há muito tempo, né? Então, assim, Camais Soluções. A de vocês já é registrada. Isso. Fizeram muito corretamente. Porque vocês poderiam ter iniciado esse projeto e uma outra pessoa, por má fé ou... Simplesmente vai lá, registra e vocês vão ter que trocar o nome. E tentaram, viu? E tentaram. Então, Cadu, essa questão da marca é muito importante, né? Realmente tentaram copiar até aqui também da Camais. Então é até interessante a gente explicar o porquê Camais, né? Meu nome não é Kleber. E a Camais surgiu como? A gente tinha alugado o prédio, já começando o nosso projeto, ia ser a nossa central de cursos. E aí descobri que meu pai estava doente lá em Recife. Então deixei aqui o prédio em obra e fui cuidar do meu pai, né? Então, infelizmente, ele estava com câncer, com metástase. Mas aí na cirurgia que ele fez, ele precisou tirar o rim esquerdo. E aí a gente fez todo um tratamento para controlar o potássio dele, que era de suma importância, né, para o vigor físico dele, e também não podia dar muito baixo, muito alto, que é debilitar, porque ele tem que fazer hemodiálise. Então, toda semana a gente fazia exame de potássio, toda semana a gente fazia exame de Camais. Então, o Camais nada mais é do que o símbolo do potássio, né? Então, foi uma homenagem em vida que a gente fez ao meu pai. A Camais foi inaugurada em maio de 2016, e meu pai faleceu em dezembro desse mesmo ano. Então ele fez, você vai colocar Camais mesmo no nome da empresa? Eu digo, vou, pai, em homenagem ao senhor, a gente vai colocar Camais, né? A gente é da área de administração, de marketing, a gente sabe que o mais soma, e aí vai ser o símbolo do potássio, símbolo de força. É um nome que pega, né? Vai ser Camais mesmo, fácil de aprender. Então foi uma homenagem em vida, tá? Então, quando a gente colocou o nosso projeto de marcas em patente, uma empresa chamada K1, lá do, se não me engano, é Rio Grande do Sul, contestou a nossa marca Camais, alegando que as atividades que a gente desenvolvia eram similares e poderia confundir o cliente, né? Então, a gente fez a defesa, o pessoal lá da DAZ, que foi a empresa de publicidade que desenvolveu com a gente com muita maestria, a gente fez a defesa, colocou a diferença da fonte das letras, né? O Dr. Tiago também, que é nosso parceiro, na ocasião fez todo o trabalho de defesa, de recurso, né? E a gente conseguiu provar, até porque não se trata apenas do Camais, é o símbolo do potássio, né? E a não ser que a pessoa tivesse comprado a letra K do alfabeto. Mas é interessante demais. Então, veio o risco que esse teu colega empresário correu, se ele não fez ainda, de deixar a marca dele ficar conhecida e outra pessoa chegar e simplesmente se apropriar da marca dele, né? Então, é um risco que a empresa corre. Você trabalha tanto para construir uma imagem e aí chega uma pessoa, um oportunista, vai... né? Você falou que outras empresas já te copiaram. Sim. Né? E se copiassem a marca? Exatamente. Né? Tentar ir além do produto, na arte na brasa. Sim. Em si, né? De fazer o sanduíche, assar seu hambúrguer, fazer na brasa, copiar também a marca. Né? Como é que seria para... Como você falou, é de quem pegar primeiro, né? Infelizmente. É muito sério essa questão da marca, né? Inclusive, para quem estiver assistindo a gente que está pensando em empreender, eu recomendo fortemente que você inclua
no seu investimento inicial o registro da sua marca, né? No meu caso, foi uma empresa chamada Farol e Marcas, né, de patentes. Os caras também são show de bola. Eles fizeram todo o acompanhamento, desde o início até o final. Desde a escolha da marca, né? Você falou um pouquinho da Camais, o Arte na Brasa. Por que Arte na Brasa, né? Porque eu sempre disse à minha esposa que o que ela fazia não era comida, era arte. Porque às vezes eu até brinco com ela, porque às vezes a gente, num almoço simples, amor, tem o que para almoçar? Ah, não sei, vou ali na cozinha. De repente ela volta com um prato que parece de um restaurante, né? Então aquilo para mim que ela faz é arte, né? E na brasa, porque eu queria deixar claro para os nossos clientes que o nosso lanche era feito na brasa, né? Então foi feito, a gente foi com a ideia e o pessoal fez uma análise prévia para ver se tinha alguma outra empresa utilizando desse nome. Isso, é a busca inicial. Exatamente, eles fazem a busca inicial. Porque de nada adianta prosseguir com o processo se já tiver uma marca registrada, né? Eles vão indeferir o INPI, né? Que é o órgão responsável. Então, é muito importante fazer primeiro. Você pode fazer sozinho, sem necessidade de uma empresa terceirizada, mas acredito que seja melhor com uma empresa, porque os caras já trabalham com isso, vai te dar todo o suporte, inclusive depois que foi deferido, eles te dão suporte também. Isso. Né? Então, tem até um caso famoso do jogador Bruno Henrique, do Flamengo, né? O Bruno Henrique começou a usar a frase outro patamar, né? Não sei se você vai se lembrar, lá em 2019. E essa marca, outro patamar, veio uma pessoa e registrou essa marca, outro patamar. E aí está em processo de indenização por parte do Bruno Henrique para essa pessoa pelo uso indevido da marca, né? Não vou me recordar agora em que pé está esse processo, mas eu lembro que houve esse processo milionário, indenização milionária, porque simplesmente o cara foi lá e registrou. Aí ele está tentando provar na justiça que já utilizava a marca antes do Bruno Henrique começar a utilizar, né? Outro exemplo bem famoso é da banda Jota Quest, que o nome da banda inicialmente era Johnny Quest, que era um desenho animado da década de 70, 80. Eu me lembro, né? Sou da década de 80 praticamente, 79, a gente tinha esse desenho Johnny Quest. E aí o pessoal da Hanna-Barbera, se eu não me engano, que é a empresa, pediu para tirar o nome. Aí ficou Jota Quest, mas o nome original era Johnny Quest, que era o nome do desenho animado, né? Mas aí é marca registrada e eles pediram para trocar o nome. Mas é isso, Cadu. E por falar de Arte na Brasa, a gente tem alguma novidade. Você está indo para Portugal, né? Aleimar, um projeto novo, inovador. Criou, desenvolveu o projeto de franquia. Conta para nós aí como é que foi essa situação aí. Exatamente, né? Juntamente com o processo de registro da marca, logo quando a gente iniciou a Arte na Brasa, eu falei para minha esposa, eu disse, um dia a gente vai franquear o nosso negócio, né? Sempre pensando em progredir. Então, e outra coisa que também a gente falou em oportunidade, as pessoas banalizaram, né, a palavra oportunidade, oportunismo, né? E nos negócios, você que quer empreender, você tem que ser oportunista. Infelizmente ou felizmente, o que é o oportunismo que eu digo, né? Você tem uma reserva financeira, você ficar atento, não olhar 360, tem uma oportunidade ali, tem uma oportunidade aqui, você vai. Oportunista nada mais é que alguém que aproveita as oportunidades, né? A nossa segunda unidade, a gente inaugurou, com 2 meses de inaugurada a primeira, a gente inaugurou a segunda, né? E até a gente estava conversando em off que uma das palavras que eu mais escuto é você é louco, né? De uns 6, 7 anos para cá que eu decidi que eu quero dar o rumo na minha vida, né? Eu quero ser o protagonista da minha vida. Então, teve muito isso também que me puxou para o empreendedorismo, que me puxou para tomar algumas decisões na minha vida. Foi eu cansei de comer o que os outros dizem que é bom, ir para lugares que as pessoas dizem que é bom, trabalhar em cantos que as pessoas dizem que é bom, né? Eu quis ter as minhas experiências, né? Eu disse, não, eu quero ir por esse caminho agora, né? E as pessoas falam muito, né? Você é louco, você é louco. E essa segunda unidade nossa, surgiu uma oportunidade, né? Um colega meu, Cleito, que mora lá próximo ao bairro, a gente conversando, conversa vai, conversa de futebol para lá para cá, ele disse, olha, tá para inaugurar um espaço
de um food truck aqui em cima, na parte alta, no Clima Bom, e ainda não tem a operação de hambúrguer. Você se interessa? E, cara, na minha cabeça, aquilo ali foi um turbilhão, porque eu tinha acabado de inaugurar a primeira unidade, né? E aí eu sentei com a minha esposa e disse, olha, amor, é o seguinte, lá vai ser uma operação mais enxuta, porque lá, nos espaços de food truck, você não pode vender outra coisa que interfira no cardápio de outra pessoa, né? Na operação de outra pessoa. Na unidade de Petrópolis, a gente tinha espetinho, tinha pizza, tinha chopp, os sanduíches artesanais na brasa. E lá não, lá era só sanduíche artesanal, né? Na brasa. E aí eu cheguei para ela e disse, olha, amor, lá vai ser uma operação mais enxuta, é uma localização que vai estar no meio da onde a gente mora. Então, para um lado é Petrópolis, para o outro lado é Clima Bom, a gente morava ali no meio. A logística tá dentro do raio que dá pra gente fazer, né? Comprar insumo, fazer produção, levar lá. Então, vamos agarrar. Vamos ser oportunistas, vamos agarrar essa oportunidade. E aí foi quando a gente inaugurou a nossa segunda unidade com menos de 2 meses de inaugurado a primeira, né? Então, assim, pra gente foi fantástico, né? E as pessoas, vocês estão loucos, mas a gente... É um risco calculado, né? Foi ousado. Exatamente. Né? Obviamente, dar um passo próximo, né? Mas, em contrapartida, era uma oportunidade que não poderia deixar passar. Não poderia deixar passar. Obviamente que eu fiz o levantamento de custos, né? Quanto que a gente iria investir nessa segunda unidade, quanto que teria que aumentar no meu caixa, né? No meu fluxo de caixa para poder suprir, né? Porque no início, todo início é difícil. Então, quando a gente começou a pegar um ritmozinho na primeira unidade, surgiu essa segunda oportunidade, mas aí a gente foi. E aí, voltando à questão da franquia, eu falei para minha esposa, eu disse, olha, um dia a gente vai franquear o nosso negócio, né? Então, hoje, eu estou fazendo um curso, né? De como franquear o seu negócio e estamos já na fase de conclusão, né? Hoje, são colaboradores sócios, né? Que estão à frente, né? Da nossa unidade Clima Bom e na nossa unidade Petrópolis, né? São pessoas que a gente remunera e eles ficam à frente do negócio. Mas a gente pretende, já agora, final desse ano para começo do outro ano, já abrir para outros, a nível Brasil e internacionalmente falando, que queiram, que se identifiquem com a Arte na Brasa e queiram empreender. A gente vai estruturar todos os treinamentos em videoaulas e pretendemos fazer uma visita, né, no dia da inauguração dessas franquias. Então, tá todo estruturado, né? E essa oportunidade de Portugal, a gente bateu o nosso martelo lá no começo do ano, né? Muita gente acha que é por conta dos eventos recentes, né, de eleições e tal, mas não, a gente já tinha decidido desde o começo do ano que a gente queria expandir, né? Tanto expandir a nossa marca internacionalmente, quanto ficar mais também no planejamento, no pensar do negócio. Porque no começo a gente estava muito no operacional. E isso é uma coisa... normal. Isso, exatamente, que é muito normal. Careca ficou na chapa, todo mundo. No início é difícil, você vai e você tem que estar disposto, né? Quem estiver nos ouvindo que vai empreender, entenda uma coisa: redução de custos que você vai ter que ter no início, e você tem que estar à frente, até para você aprender. Isso. Hoje eu tenho um colega que ele é consultor de empresas também, e ele me conversou, a gente conversando, ele me confidencializou que existia um sushi que o dono do sushi não sabia fazer sushi. Então, estava na mão do sushi man. Ele fica refém do funcionário. Então, assim, no início, mesmo que você não queira, você tem que se envolver no operacional. Você tem que se envolver em todas as áreas do teu negócio, porque você vai ser o CEO da tua empresa. Então, você tem que estar envolvido no atendimento, você tem que ficar de olho como que os teus colaboradores estão atendendo os teus clientes. Você tem que ir, no meu caso, que é a cozinha, você tem que ir na cozinha, você tem que ver como é que está sendo a produção. O consumo dos insumos, como Exatamente. É que está, se está dentro do esperado, se não está, como é que está o desperdício. É que nem uma obra. Isso. Na obra você tem um orçamento que você compra o material e você tem que ficar de olho nos pedreiros, em todo mundo, né? Para o cara não gastar muito. Mesma coisa na cozinha, né? Então, tem algumas técnicas, né, que você utiliza, dá uma qualidade no lanche, mas também você consome pouco os seus ingredientes. Então, tem toda uma técnica que a gente foi aprendendo no dia a dia mesmo. Então, essa parte de se envolver com o negócio é muito importante, né? Se envolver em todas as áreas. E aí, depois, quando você criar um corpo,
quando a tua empresa criar um corpo, é que aí você vai pensar em sair um pouco do operacional. Treinar, acompanhar, mas sair do operacional. Em vez de estar lá na chapa, você está lá na mesa conversando com o cliente. Você está fazendo a medição de quanto tempo o teu motoqueiro está indo e voltando. Então, são coisas super importantes. Você não pode... É super importante você começar no operacional. Eu acredito que foi uma experiência muito válida. Mas também é muito importante você sair do operacional. Porque senão você fica ali focado naquela atividade de Charlie Chaplin. Isso, né? Isso. Mexendo, atividades repetitivas e você não consegue enxergar o macro. Entendeu? Do teu negócio. Uma coisa interessante no projeto de vocês especificamente, que tem uma máxima na administração que diz que o bom administrador não sabe tudo, mas sabe se cercar de quem sabe. Exatamente. E no seu caso, sua esposa, sua sócia, obviamente, está aí junto com você nesse projeto e aí consegue desenvolver, já como você falou, que ela faz não era simples comida, era arte. Não, exatamente. Né? Então, todo know-how, todo treinamento, Sim. acredito que deve ter partido dela para treinar os demais funcionários. Com certeza. Fazer a roda girar, né? Fazer o ciclo. Quando eu falo com os clientes, eu digo que 90% do cardápio foi todo dela. Todo dela. Eu fui só com as ideias, né? A gente gosta de dar ideia, que é inovador. Diz, amor, se a gente fizer um hambúrguer assim, 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 aí será que combina? Vamos testar? Testava, dava certo, outros não dava certo. Mas a parte técnica do cardápio é toda dela. Toda dela. A montagem do hambúrguer, a técnica de assar, né? Técnica de congelar, técnica de descongelar, tudo isso é muito importante também na cozinha e é toda dela, né? Eu digo a ela que sem ela o Arte na Brasa não existiria, né? E também outra coisa que é muito importante, casais, né? Casais que empreendem. Se você não está preparado para brigas, não comece. Porque mistura o relacionamento pessoal com o profissional. Acaba misturando um pouco, né? No início, sim, né? É importante que a gente, lógico, somos seres humanos, né? Então, vai acabar misturando uma coisa ou outra. Sempre mistura. Mas o importante é que assunto de casa, você trata em casa. Isso. E assunto do trabalho, deixa no trabalho. Então, assim, pode jogar panela um no outro, né? Pode se estressar como for na cozinha, no trabalho, né? No nosso caso, que era a lanchonete. Mas chegou em casa, acabou. Ali ficou lá dentro do trabalho. Mas o interessante é separar atividades, né? Então, assim, a gente, depois que algumas coisas não estavam dando certo, a gente chegou e sentou, olha, desse jeito não está dando certo. Então, vamos fazer o seguinte... Eu fico na parte de administração, fluxo de caixa, insumos, atendimento. E você fica na parte de supervisionar a cozinha, olhar a questão dos insumos, validade, qualidade, toda essa questão, a estética do lanche, que é muito importante. Isso, e a apresentação de vocês é muito bacana. Exatamente. Hoje em dia... uma grife, na verdade, né? Sim. Inclusive, eu até conversei com a minha mãe esses dias, porque ela está para empreender também na área de comida, na área de bolos. E o bolo da minha mãe é delicioso. Só que a minha mãe é das antigas. Então, ela não tinha as técnicas que hoje em dia está se usando, né, na confeitaria. Sim. E que está muito avançado. Né? Pasta de chantilly, pasta americana, tem técnicas que giram o bolo e tal. E hoje em dia, o cliente ele vê muito a estética do lanche. Né? Isso, que agora tu fala aquele formato bolo mais alto, né? Exatamente, bolo falso, bolo mais alto. Então, assim, mudou muito o padrão de consumo, né? Hoje em dia, você vê a vitrine, né? Principalmente no Instagram, que é uma rede social que é visual. Então, assim, quanto mais estética tiver o teu lanche, pode até não estar gostoso, mas se a tua estética tiver boa, o teu cliente vai comprar aquele lanche ali pela foto. Né? E se for bonito e gostoso, aí não tem como não dar certo. É o ideal, né? Exatamente. E aí eu também queria deixar algumas dicas, né? Lógico que tem tantas coisas que a gente aprendeu, mas eu queria deixar algumas dicas técnicas, né? Para quem vai empreender especificamente na área de comida, de gastronomia, né? Primeiro, fluxo de caixa. Muito importante. Se você não domina esse assunto, se você nunca ouviu falar, procure saber, né, o que é fluxo de caixa, como que você controla a entrada e saída dos teus recursos, quanto que você vai precisar gastar por semana, por quinzena, por mês, como que vai ser os seus pagamentos, né? Lá a gente paga por semana, né? Por semana, por quinzena, depende do fornecedor, depende
do colaborador, para também não ficar pesado, porque se tu concentra tudo de uma vez só, pode ser que seja uma barra para você, né? Então, a primeira coisa é fluxo de caixa, né? Então, outra coisa, outro ponto principal que é o X da questão, fornecedores, né? Fornecedores, tu tem que fazer pesquisa, né? Tava dentro da pesquisa que a gente fez, né? De fornecedores, para trabalhar fornecedores que trabalham com os insumos que você quer, né? De qualidade, né? E aí você vai definir o seu tipo do seu sanduíche, né? Tipo do seu cardápio. A partir disso, você vai levantar os insumos e vai procurar os fornecedores. Então, uma das fontes de sucesso são os fornecedores. Fornecedores parceiros que não atrasam as tuas entregas, que sempre tem estoque disponível e que, de preferência, te dê alguns dias para pagamento. E a qualidade dos insumos é estratégico demais para o ramo de gastronomia, porque se a tua matéria-prima é de qualidade, se teu produto, o que você está usando de qualidade, a probabilidade do seu produto final ser de qualidade é muito grande, né? Exatamente, exatamente. Hoje em dia, aqui em Maceió, a gente tem muita lanchonete, pizzaria, que utilizam da estratégia de vender baratinho, né? E quando vende baratinho, infelizmente, a qualidade dos insumos não acompanha. Não acompanha porque a conta tem que fechar, né? Então, é um catupiry de uma qualidade não tão legal. O catupiry é uma marca, né? Isso, exatamente. O catupiry, na verdade, é requeijão cremoso, né? Que a gente chama. Isso. Então, tem a catupiry, que é a marca mais top, e tem outras marcas de R$10 até R$70. Então, a gente tem aí várias marcas boas, que não é top nem tão baratinhas, né? Que também dá para você usar, né? Então, fornecedores é o X da questão também. Você encontrar fornecedores, de preferência distribuidoras, né? No início a gente comprava muito assim em atacarejo, né? Então açaí, atacadão. Mas depois, quando a gente vai criando o conhecimento, você vai fazendo cadastro nas distribuidoras. Tem que saber onde comprar, né? Exatamente. A distribuidora ela é mais em conta, 99% dos casos, que nos atacarejos. Porque geralmente as distribuidoras já revendem para o atacarejo. E é bom que também tem o prazo para pagamento, né? Então, assim, fornecedores é suma importância. Outra coisa também é manter e fidelizar os seus clientes, né? Hoje em dia, é muito mais caro você adquirir novos clientes do que fidelizar os que você já tem. E isso é muito mais caro. É muito mais caro você fazer anúncio pago, você contratar blogueiro, você contratar empresas para divulgar o teu produto, chegar no cliente final. Então, você vai gastar um dinheiro aí, né? Agora, o cliente que veio, que comeu, que gostou, que divulgou para os familiares, divulgou para os amigos, cara, você tem que fidelizar esse cara. Oferecer um desconto na próxima compra, fazer um cartão fidelidade. O maior desafio é fazer com que o cliente chegue até você. Chegando, a sua qualidade vai dar o aval para que ele volte. Exatamente. Né? Mas chegar a primeira vez, ter a oportunidade de chegar, sentar, experimentar, beleza. Agora é com a gente, né? Exatamente. Agora já está em casa. Exatamente. Eu tinha um gerente que falava uma frase que é muito impactante. A gente não pode se dar o luxo do cliente entrar na tua loja e sair sem comprar nada, né? Ou comprar e não voltar mais. Não pode se dar o luxo, né? É muito difícil você trazer clientes para dentro da tua loja. E de uma primeira vez, né? Eu falo de primeiros clientes. Isso. Então, o cara entrou na tua loja pela primeira vez, cara, bota esse cara no colo. Oferece um atendimento show de bola 100%. Vai lá, tá perto, tá próximo dele. Pergunta o nome dele, muito importante. Pergunta o nome dele. Faz uma apresentação do teu cardápio, curta, explica a diferença dos lanches, né? E depois que o cara terminar de comer, vai lá, pergunta se estava gostoso, pergunta se tem mais alguma coisa que ele identificou que você pode melhorar, né? A gente melhorou muito por conta disso. No começo a gente pergunta até hoje, mas no começo o que ajudou a gente a alavancar nossas vendas e melhorar nossos processos foi o cliente. Então, o cliente falava pra gente, olha, tá legal o seu lanche, tá bacana, mas eu acho que poderia melhorar nisso aqui. Ou eu acho que poderia vir assim, vir assado. E aí você vai avaliar o que tá dentro do DNA do teu negócio. E o que for para somar, cara, melhora. E vou aproveitar até esse seu gancho, Cadu. Vocês que estão nos assistindo, deixe seu comentário, solicite, dê sugestão de entrevista. A gente está trazendo muito essa parte
corporativa. O Cadu está trazendo aqui muitas sugestões, né, para quem quer empreender. Então deixe seu comentário, marque seus amigos, coloque lá o aviso, lá, a sinetinha lá, o sinozinho lá para informar dos nossos vídeos. Semanalmente estamos com um programa, tá certo? Então vou aproveitar até esse Cadu para conseguir também o feedback dos nossos clientes. Até porque a gente tem uma máxima na administração que sempre a gente fala muito isso para os cursos de venda. Não temos uma segunda oportunidade para se ter a primeira impressão. Então, quando a gente dá muito custo de vendas, a gente sempre deixa isso claro com os vendedores. O cliente chegou até a sua loja, até seu estabelecimento, não o decepcione. Então, se ele chegou até lá, algo o trouxe, algum interesse ele teve. Então, não o decepcione, né? Então, tem aquela máxima, né, que a primeira impressão é que fica. Então, por isso que não temos uma segunda oportunidade para se ter a primeira impressão. Então, se ele chegou, faça com que ele volte. Exatamente. Né? Como o teu gestor falou. Né? Então, a gente não pode perder a oportunidade do cliente chegar aqui e não comprar nada. Exatamente. Lógico, óbvio que vão existir muitas dificuldades e erros, né? Principalmente cozinha, tem muito erro em cozinha. E a logística, né? A operação como todo do teu negócio vai dar defeito em algum momento. Isso. Agora, o mais importante do problema é a transparência com o cliente. E aí a gente precisa justamente desse feedback, captar esse feedback do cliente que fala. E aqueles que não falam. Exatamente. Que não dá a oportunidade o pior. Que não dá a oportunidade da gente melhorar. Né? Então é uma frase que a gente sempre usa aqui, que muitas vezes a gente pensa que está arrasando, está sendo arrasado. Né? Então, quando o cliente dá a oportunidade da gente melhorar, essa aqui é a grande sacada, de a gente captar o olhar do cliente. Né? Você, quando percebe o cliente fazendo o lanche no seu estabelecimento, o olhar dele quando chega a apresentação do prato, né? O sabor. Então, isso tudo, o feedback que ele dá no final, até para um sorriso, um sinal bom, né? O olhar, a expectativa, tal, tudo aquilo faz parte do produto que a gente está entregando. Não só o sanduíche em si, mas o atendimento, o conforto ao sentar, a atenção que se dá, e tudo isso faz parte do conjunto Arte na Brasa. Agora você tem um recado para dar para a gente, não é isso? Exatamente, exatamente. Eu não poderia deixar de vir aqui, né, nessa oportunidade e preparar uma surpresa, né, para todos os seus telespectadores, seus ouvintes, quem está nos acompanhando aí no YouTube e algum recorte aí no Instagram. Nós estamos oferecendo um sorteio, né? Como que é que vai ser esse sorteio? O Arte na Brasa vai patrocinar um Big Smash, né, que é um sanduíche gigante. Vou colocar a foto dele aí depois. Um sanduíche gigante que ele tem 1,3 kg. Ele é pesado. Esse é para quem tá... ele serve até 4 pessoas, né? Então, qual que é a regra desse sorteio? Você que está acompanhando a gente, segue a KCast, segue o Arte na Brasa e marca 3 amigos, tá? Marcando 3 amigos aí, seguindo as 2 páginas, KCast e Arte na Brasa, você já vai estar apto a concorrer aí nesse sorteio que a gente vai sortear lá pro dia 15. Beleza, Cadu? Pessoal, traga seu podcast para a KCast. Traga seus amigos, você que tem um conteúdo legal, venha para cá, grave seu programa, tá certo? A gente tem profissionais e equipamentos muito bom. A equipe que está aqui por trás, espetacular. Então, venha para a KCast. Cadu, mais uma vez, obrigado. Obrigado, vou levar minha caneca aqui para sempre. Sucesso aí nesse projeto e eu espero que... Você também em Portugal, né? Muito bem, muito bem. Sucesso. Muito Cadu. obrigado. Deus te abençoe. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal.